Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista desta lição é o pastor Antônio Paulo Antunes, e a lição de hoje é a lição de número 4, que traz por título Amós. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. O textuário diz: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós capítulo 5 e versículo 4. A verdade aplicada diz ainda: como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Vamos repetir novamente. Como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro deles é apresentar o cenário da mensagem do profeta Amós. Segundo, destacar a essência da mensagem do profeta. E, em terceiro, identificar lições do livro de Amós para os dias de hoje. Meus amados irmãos, o texto de referência está em Amós, capítulo 7, versículo 7, versículo 8, verso 9, 14 e 15. E diz assim o versículo 7, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. E respondeu Amós, e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. É interessante a gente notar aqui na leitura, e vamos ter uma compreensão melhor durante o decorrer dessa aula, que Amós, ele não era de família sacerdotal, conforme vamos ver aqui na biografia dele. Ele foi chamado no momento em que o povo de Israel estava longe do Senhor. Eram religiosos, a verdade, mas não tinham nenhum compromisso com o Senhor ou com o Deus da religião. Cada um vivia da forma que achava que era importante viver. Então, nesse cenário, Deus levanta Amós, tira ele, da sua propriedade. Com certeza, pelo que nós entendemos, ele era um fazendeiro, porque ele tinha a criação de gado, ele era plantador de sicômoro e era uma pessoa que morava próximo a Jerusalém. E o Senhor revela para ele o que precisava, ordena que ele vá fazer, e ele vai. E ele encontra obstáculos. A perseguição, ela vem. E isso, irmãos, acontece com cada um de nós nos dias em que vivemos, quando você se coloca à disposição do Senhor para fazer a sua vontade, ou seja, para fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que muitos irão se levantar para impedir que você venha fazer aquilo que Deus pede que faça. Então, nós vemos aí Amós, ele, nesse versículo aqui, ele responde para aquele sacerdote Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Ele falou: eu não era profeta, eu não descendo de família sacerdotal, mas uma coisa é certa, quem me chamou, quem me escolheu e quem me ordenou a fazer o que estou fazendo é Deus. E vocês vão ouvir a mensagem do Senhor, queira ou não queira ouvir, vocês irão ouvir a mensagem. A mensagem tem que ser pregada. Paulo diz que ela precisa ser pregada em tempo e fora de tempo. Então nós não podemos, de modo algum, abrir mão desse precedente.
Não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Mesmo que alguém entorte a cara para o lado, faça cara feia, faça bico, não interessa. A palavra de Deus precisa ser pregada, porque o juízo de Deus, ele não tardará a vir sobre aqueles que estão vivendo, né, de maneira errada e fora da conformidade que Deus exige de cada um dos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Amós denunciou a injustiça e a corrupção e por isso precisou enfrentar tudo que se opõe à sua mensagem ou que se opõe à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Então, esse é o panorama que a gente vê descortinado à nossa frente, à frente de Amós, né, diante de uma missiva que ele precisava levar para o povo de Israel. Então ele encontra os obstáculos, ele encontra pessoas que se opõem, ele encontra pessoas que o perseguem, mas ele é fiel naquilo que Deus delegou a ele para fazer. Então nós vemos aqui que o cenário da mensagem do profeta Amós, no ponto 1, está dizendo que o livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparência. E eu pergunto para os irmãos, e hoje, será que é diferente? Será que nós estamos vivendo uma religiosidade autêntica com o Senhor no centro? Ou a gente está fingindo ser cristão e vivendo uma vida solta, largada, transigindo com as coisas que o mundo oferece? Este era o cenário que se encontrava Israel. Eles eram religiosos, tinham uma religiosidade intensa, no entanto, era uma religiosidade de aparência. Eles estavam distante do Deus verdadeiro. Meus amados irmãos, precisamos ter cuidado, precisamos nos olharmos para nós mesmos e vermos aonde nós estamos, aonde nós nos encontramos, né, diante desse cenário, porque o Senhor, Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Nós podemos, né, fingir para os nossos irmãos, fingir para as pessoas, na aparência podemos mostrar que somos alguma coisa, quando na verdade não somos nada, porque a aparência é isso, você finge ser alguma coisa, quando na verdade você não é. Então, nós vemos aqui que o Senhor conhece a cada um dos seus servos. Ele sabe onde está o seu coração, Ele sabe onde está o seu pensamento, Ele sabe como você está andando e vivendo. Então, você pode se vestir da melhor maneira. Eu costumo dizer aqui que paletó, gravata e Bíblia debaixo do braço não é sinônimo de cristianismo, de um cristianismo autêntico. Não, é não. Embora que muita gente achou que no passado era a roupa que fazia a pessoa se tornar santa, pura, separada e conhecida. Às vezes até era conhecido, ali vai um crente. Mas será que era crente mesmo de fato? Porque as aparências enganam. Às vezes está vestido, o Senhor Jesus uma vez recriminou, né, aqueles fariseus, saduceus, aquele povo que estava ali. Ele disse, vocês me adoram, me louvam de lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Era o que estava acontecendo aqui. Eram religiosos. Parecia que as coisas eram autênticas. Mas o Senhor tem a ferramenta, tem os instrumentos que identificam o que é ouro e o que é ferro, aquilo que não tem valor algum. Então nós precisamos ter cuidado com isso, meus amados irmãos. Diz aqui ainda, embora continuassem a praticar os rituais exigidos pela lei, e em alguns casos se excedessem na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. É complicado. É por isso que quando o Senhor Jesus voltar, haverá muitas surpresas. Há muitos que você julga que ele é crente, indo e voltando é crente. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. E naquele dia, se você ficar, se você não for, você vai ter uma surpresa muito grande, porque pessoas que você julgava que era muito santo, muito fiel, muito crente, na verdade,
não passava de um religioso de aparência. Não era autêntico. Por isso precisamos ter cuidado, porque o Senhor conhece a você. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a sua igreja, Ele conhece aqueles que são fiéis a Ele, Ele conhece aqueles que estão contritos diante da sua face, buscando a sua orientação, buscando a direção, procurando servir a Deus com inteireza e com integridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui sobre o profeta Amós, como já dissemos no início, ele era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado e com agricultura, em uma pequena cidade no interior da Judéia chamada Tecoa, conforme está registrado em Amós capítulo 1, verso de 1 a 7 e versículos 14 até o 15. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso. O profeta não era membro de uma família sacerdotal como os profetas Jeremias e Ezequiel, ou um profeta palaciano como os profetas Isaías e Daniel. No entanto, Amós foi um servo de Deus humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. Eu tenho certeza que esse deve ser o perfil de todos aqueles que são chamados pelo Senhor. Irmão, não importa o que vão dizer, o que vão pensar, ou o que até venham fazer, mas se você é chamado por Deus e Deus te dá uma palavra, você precisa falar essa palavra. Doa em quem doê-lo. O que não pode, nos dias atuais, é um profeta, é um ministro do Evangelho, é o irmão ou a irmã que tem comunhão constante com o Senhor e engolir fogo. Porque se você não entrega a mensagem que Deus te ordena entregar, com certeza Deus vai requerer de você. Então, nós vemos aqui nas características de Amós, um homem que abriu mão dos seus afazeres materiais para se dedicar à obra de Deus e fazer aquilo que Deus estava ordenando fazer, sem acrescentar e sem diminuir, porque esse é o segredo da verdadeira mensagem do céu. Você não precisa enfeitar o pavão, como sempre tenho dito aqui. Você não precisa fazer nenhum tipo de salamaleque. Não. Você não precisa ir lá na Bahia e voltar para São Paulo. Não. Você tem que ser objetivo, você tem que ser direto e entregar aquilo que Deus está mandando entregar, e tão somente isso. E o resto é com Deus, porque Ele se responsabiliza pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui é sobre a rejeição sofrida por Amós. Então nós vemos que diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Um sacerdote de Betel chamado Amazias tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta. Primeiro ele recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra Amós, conforme está registrado no capítulo 7, verso 10. Então veja, irmãos, que geralmente essas pessoas que se opõem ao evangelho são pessoas que estão perto do poder. Então nós vemos aqui que ele foi o primeiro que bateu de frente com o profeta, porque a mensagem de Deus para o povo era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem de conserto, era uma mensagem que trazia e revelava tudo aquilo que estava acontecendo de errado. E quando a pessoa está no erro, ela não quer ser confrontada. É por isso que hoje nós temos, infelizmente, muitas denominações por aí, pregadores e obreiros, que eles querem ter um grande número de povo, independente da situação. Eles não estão preocupados com a santificação, eles não estão preocupados com a salvação dessas almas, mas eles estão preocupados em obter benesses, poder financeiro, e para isso eles procuram pregações que não batam de frente com a situação daquelas pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que está sendo pontuada por esse tipo de evangelho. Então são os evangelhos da prosperidade, venha como está e permaneça como está, porque a mensagem é outra. Venha
como está, mas deixe Deus trabalhar na sua vida para que você passe por uma mudança, por uma transformação, para que você seja realmente transformado pelo poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho, o Evangelho tem poder para transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vem como está e permanece como está. E muitas vezes as pessoas, elas pregam o Evangelho fácil e massageia o ego dessas pessoas. As pessoas podem ficar do jeito que está. Então, quando Deus manda uma palavra da forma como enviou Amós para pregar para aquele povo, e essa palavra, ela pega do calcanhar de Aquiles, ela vai de encontro àqueles tumores que não foram exprimidos e nem foram colocado óleo em cima, então essas pessoas vão sentir dores e vão reclamar. E esse Amazias aqui, esse sacerdote desviado, ele vai diante do rei, mentindo, como diz aqui o texto. Ele mente para que o rei dê poderes a ele, autorização para que ele possa expulsar o profeta que estava pregando a palavra de Deus ali em Israel, para que ele não pudesse trazer a verdade, para que eles pudessem continuar no erro, para que eles pudessem continuar no pecado. Em segundo lugar, ele usou o povo contra Amós. Amós capítulo 7, verso 11. Ou seja, ele começou a difamar Amós. Ele começou a falar mal de Amós. Ele começou, talvez, o texto aqui não diz, mas talvez ele começou a dizer: esse homem é um profeta do inimigo, ele não é profeta de Deus. Onde já se viu isso? Aonde que Deus vai fazer isso ou aquilo, que Deus vai julgar, que Deus vai fazer acontecer? Deus é amor, Deus é misericórdia. Não escute esse homem não, esse homem aí ele está possesso. Isso aí é um falso profeta. Não é assim que acontece nos dias atuais? Então, exatamente isso Amazias tentou fazer. Quando ele não conseguiu a autorização do rei, ele começou a difamar o profeta. Ele começa a difamar o profeta diante do povo. Usou o povo contra Amós. Terceiro, desdenhou sobre a origem do profeta, usando-a como argumento para desacreditar sua mensagem. Versículo 12. Quem é esse elemento? Esse cara é um Zé Ninguém. Ele não pertence à família de profeta, ele não é descendente de nenhuma família sacerdotal. Então, por aí já se vê que esse camarada é um intruso, que ele é um falso profeta. Essa mensagem não é de Deus. É assim que o inimigo trabalha. E aí, em quarto lugar, com a autoridade que possuía, tentou se proteger, citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. Versículo 13. Então, nós vemos, irmãos, que esse tipo de obstáculo ainda existe hoje. É por isso que muitas vezes eu costumo comentar, meus amados, que não é fácil ser crente. Não é fácil ser um vaso nas mãos do Senhor. É fácil ser um vaso. O difícil é você enfrentar os obstáculos, as oposições que se levantam. E às vezes dentro do próprio templo, da própria congregação que você está congregando. Quando você se destaca, quando você começa a fazer o certo, pode observar que muitos vão se levantar contra você, vão te perseguir, porque eles não aceitam. Eles começam a visualizar e a olhar o teu perfil e a te julgar pelo teu modo de ser. Onde já se viu essa pessoa? Não. Tem alguma coisa errada? Não. Por que Deus não usou Cicrano? Por que Deus não está usando Beltrano? Eles não são mais capacitados do que este? Isso aí não é de Deus. E começam a desdenhar de você. Mas assim como Amós, nós precisamos ser fiel naquilo que Deus tem feito e naquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. Se Deus te levantou como um profeta nessa geração, não tenha medo, irmão, mas faça a obra de Deus assim como Amós fez, porque assim o nome do Senhor vai ser glorificado e aqueles que estão errados, só tem uma opção para eles: ou eles se consertam, ou eles vão se quebrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos ainda aqui, meus amados irmãos, no ponto 2, a essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte, Israel. Já nos capítulos de 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes.
Nos últimos capítulos de 7 a 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudesse pagar suas dívidas. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Nesse estilo de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. Veja, irmão, situação triste e lamentável. As pessoas honestas muitas vezes contraíam empréstimo com alguém que tinha posses e no determinado tempo de pagar a sua dívida, muitas vezes eles não tinham como pagar, então eles eram vendidos como escravos. Nós vemos aqui que a desordem era tão grande que o pai e filho se utilizava da mesma mulher sexualmente falando. Eles estavam oferecendo sacrifício a ídolos, ou seja, eles estavam vivendo numa impiedade sem precedentes. E agora, o sacerdote, ele estava ali demonstrando uma falsidade de moralidade que não existia, porque ele também estava praticando o mesmo erro. Ele que estava ali para ensinar o povo, para orientar o povo, a levar a causa do povo à presença de Deus, ele estava corrompendo e se deixando corromper. Então Deus precisa levantar um homem que não descendia a nenhuma classe de profeta, nenhuma classe sacerdotal, para que pudesse colocar um freio e chamar a atenção daquele povo para o grande dia do Senhor, que com certeza viria trazendo um julgamento sem precedente. Pois vimos, na lição anterior sobre a praga dos gafanhotos. Então Deus alerta o povo, mas quando o povo não dá ouvido, Deus permite que as coisas ruins aconteçam para que eles possam sentir na pele que Deus não é Deus de brincadeira. Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No outro ponto aqui, nós vamos estar vendo que Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente de sua classe social. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Amós capítulo 5, 24. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem a retidão, não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública no tempo do profeta Amós: nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e o próximo de forma prática e não apenas com discursos evasivos e vazios, especialmente os menos favorecidos, isto é, os menos amados na prática. Então nós vemos aqui um ponto que nos chama a atenção, principalmente nos dias atuais. Eu sempre tenho pontuado isso aqui no que diz respeito à assistência às pessoas que estão no nosso meio, que são essas pessoas aqui, essas pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas. Muitas vezes está ali no meio da congregação, mas estão solitárias, abandonadas, porque há uma tendência, meus amados irmãos, já diz um velho adágio popular que a água do rio só corre para o mar, não é verdade? Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas que têm alguma coisa procuram sempre estar do lado de quem tem mais. É assim que acontece. Então eu procuro ter amizade com o doutor fulano de tal, com o irmão cicrano que é empresário, que é rico, que é milionário. Então eu sou amigo
doutor fulano de tal. Ah, eu sou amigo do senador fulano de tal. Ah, eu sou um grande amigo do deputado federal. E com isso, a gente acaba fechando os olhos para aquele que está lá embaixo. Porque a gente vai procurar, se você tem um poder aquisitivo, você sempre vai procurar estar no nível do seu posicionamento financeiro e procurar pessoas do mesmo nível. Mas aqui, irmãos, é o contrário. A retidão, a justiça, ela envolve a todos. Não tem nada a ver que o irmão possa ter uma comunhão, uma boa amizade com alguém que está acima de você, que é muito rico, mas você não pode se esquecer do amor e dessa empatia pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas pobres, muitas vezes morando em favela, morando debaixo de viaduto, morando debaixo da ponte, não tendo muitas vezes condições de sobrevivência. A igreja, ela é o pronto-socorro. A igreja, ela é um hospital. E pelo menos é isso que eu entendo como cristão. A igreja não é lugar de santos e nem de santarrão. A igreja, ela é lugar de acolher as pessoas necessitadas, os pobres, os pecadores, as prostitutas, os adúlteros. É um lugar onde as pessoas vão receber da parte de Deus o tratamento. Se fosse a igreja, quando eu me refiro à igreja, eu estou falando da congregação, do templo, do local onde a igreja se reúne. Se estes locais, que a gente costuma chamar de igreja, fosse lugar só de santo, nós já deveríamos estar no céu, porque lá é o lugar verdadeiramente para os santos. Mas aqui na terra, a igreja santa, ela se reúne em locais físicos, e neste local embora tenha uma placa dizendo Assembleia de Deus, Igreja Batista ou sei lá o quê, na verdade deveria estar dizendo pronto socorro de Jesus, hospital, porque ali recebe os doentes, os necessitados. E todos ali dentro daquela comunidade, independente do poder aquisitivo, do grau de espiritualidade, do grau de santidade, estão ali para ajudar, para socorrer, para ajudar a limpar aquelas pessoas, pregando, ensinando, cuidando fisicamente das necessidades dessas pessoas, assim como Jesus fez. O retrato e o espelho é Jesus. Jesus sempre teve uma resposta para as N necessidades que surgiu no seu tempo. E ele deixou a igreja para continuar com esta função. Então, quando a gente se isola em grupos fechados, chamado de elites, e abandona os demais, porque o evangelho, irmão, não é só para os ricos. O evangelho é para todas as pessoas, para o mundo. Deus amou o mundo, a humanidade. Então, independente da raça, da cor, da profissão, do poder aquisitivo, todos são chamados à salvação, e a igreja, com os seus membros, precisa cuidar dos mais necessitados. Não fazer como eles faziam aqui. Ah, o irmão tem condição de me emprestar X para que eu possa fazer assim, se empresta, irmão. Quanto que você vai me pagar? Tal dia eu venho pagar o senhor, pode ter certeza disso. E aí chega o dia de pagar, o irmão não paga, ele vai lá e vende o irmão como escravo, toma a propriedade dele, toma o que ele não tem. Isso não é justiça, isso não é retidão. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, se você vê alguém necessitado, sem condições, ajude essa pessoa a conseguir um trabalho. Dê a ele aquilo que é necessário para que ele não venha mendigar o pão. Porque, afinal de contas, irmãos, somos irmãos e somos membros uns dos outros, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, é isso que a lição de hoje ela está mostrando através do que acontecia ali em Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui também, no ponto 3, está falando sobre a necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, Betel e Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria, com as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés, quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal, conforme registra Josué capítulo 8, verso 32. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a 20. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta não justifica
ou compactua com o erro de seus compatriotas. Ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou e por causa disso Amós pede perdão. Amós capítulo 7, verso 2. Esse é o verdadeiro papel de um profeta. Nós vemos que ele entrega a mensagem de Deus para o povo, era uma mensagem dura, contundente, sofreu ameaças, sofreu oposições de todos os lados, mas ele não decreta o juízo. Ele não diz que vai acontecer isso aqui. Ele sabia o que ia acontecer, mas, por outro lado, o profeta tem empatia, ele tem amor pelas pessoas, não pelo que elas estão praticando. É assim que Deus age. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Então, o verdadeiro profeta, ele vai continuar amando as pessoas. Ele amava o seu povo, mas não aceitava, tanto quanto Deus, a maneira como eles estavam vivendo. Então, a atitude de Amós, qual que é? É orar a Deus e pedir perdão pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um papel fundamental para a igreja dos dias atuais. Orar, interceder. Infelizmente, existem muitos que se alegram quando alguém cai, principalmente se aquela pessoa era uma pessoa que sempre estava em evidência, era uma pessoa que estava ali na liderança de algum departamento e se destacava pela sua atitude, se destacava pelo seu empenho, aquele trabalho que fazia. E aí, uma hora ou outra, ele, por um vacilo, ele comete alguma transgressão e aquelas pessoas que estavam com ele ali na marca do pênalti, como esse Amazias aqui, começam a ficar felizes, né? E vão procurar de todas as formas a descaracterizar ele para que ele nunca mais se levante, para que ele nunca mais ia fazer aquilo que ele estava fazendo, né, para Deus. Pelo contrário, diante de todas essas mazelas que aconteciam ali entre o povo de Israel, nós vemos a atitude do profeta. Ele não chega aplicando o juiz dele, né, uma condenação dele própria, mas ele chega na presença de Deus para suplicar o perdão para aquele povo, para que Deus tenha misericórdia daquele povo, para que Deus não deixe aquele povo perecer. Esse deve ser o papel fundamental da igreja nos dias em que vivemos. E aqui no ponto 3, nós vamos ver aqui a mensagem de Amós para hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado. Tampouco o fato de a injustiça permear todas as camadas da sociedade de sua época, especialmente os mais vulneráveis, o fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplinar o povo de Israel. Então nós vemos que ele, ao pedir perdão a Deus pelo povo, ele não estava compactuando com o erro. Ele não estava aceitando o erro do povo, mas estava implorando a Deus, né, uma saída, a misericórdia, para que Deus viesse trabalhar de forma que aquele povo pudesse se voltar para Deus com um coração sincero, com um coração quebrantado, abandonando essa religiosidade mentirosa, falsa, essa religiosidade de aparência e voltasse a adorar a Deus com sinceridade na beleza da sua santidade. Então, nós vemos aqui que essa é a função de um profeta, é a função daquele que Deus levanta diante do seu povo. Ele tem que estar na torre de vigia e avisar o povo quando ele vê se aproximar o mal, para que as pessoas não se tornem presas do inimigo e venha com isso perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui são os privilégios e responsabilidade. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos dos julgamentos de Deus. Isso aqui, irmãos, é profundo, porque muita gente hoje, eles acham que eles são pessoas privilegiadas, e por ser privilegiados, eles são um povo escolhido de Deus, então eles estão acima do bem e do mal e que nada lhe atinge. E nós vemos aqui, segundo o comentário, que o fato de Israel ou do povo de Deus, da igreja, ser um povo escolhido, né,
não pode trazer falsa segurança de que estão isentos do julgamento de Deus. Você pode fazer qualquer coisa que Deus não está vendo, que é uma coisinha pequena, que não tem importância. Não, irmãos, Deus é Deus e os seus olhos estão em todos os lugares. E para Deus não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Pecado é pecado e ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, longe de nós achar que nós estamos em plena segurança e que estamos isentos de qualquer tipo de retaliação que possa vir da parte de Deus ou de julgamentos que possam vir da parte de Deus. Então, nós vemos que o profeta Amós confrontou com tal pensamento, conforme registra Amós 3:2, para que entendessem que tal privilégio ou privilégios imputava-lhes grandes responsabilidades. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais responsabilidade você tem. Quanto mais Deus te der para fazer, mais responsabilidade você tem com Deus. Por isso, é preciso entender que, embora privilegiados pelo fato de sermos escolhidos pelo Senhor e estarmos hoje numa posição gloriosa, como diz Paulo, assentado nas regiões celestiais em Cristo, isso não nos isenta de sermos punidos pelo Senhor quando transgredimos as suas leis, os seus mandamentos. Não estamos acima do bem e do mal. E por essa razão não podemos julgar ninguém, nem condenar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus também se manifesta em julgamentos e disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem dos seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Ele. Então, se você tem vivido uma vida de comunhão com o Senhor, o conselho bíblico é: permaneça na comunhão com Deus. Se você hoje está à beira do caminho, tenha cuidado, porque Deus, Ele tem a sua justiça e Ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Nós não podemos, irmãos, fazer como aquele moço que pegou o talento que tinha e enterrou na terra. Nós precisamos trabalhar para o Senhor, nós precisamos granjear, porque o Senhor espera de cada um de nós frutos. Até porque Ele está registrado lá no Evangelho de João, que toda árvore ou todo galho que não der fruto será cortado e lançado fora. Então, se você está enxertado em Cristo, você precisa frutificar dentro daquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te revelado, o dom que Deus te deu, você precisa exercitar, né? Porque são ordenanças de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos aqui ainda o destaque particular de Amós, é o seguinte: quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo o juízo e mais certo o julgamento. Por causa do privilégio de serem salvos, mais será exigido daqueles que mais receberam. Quanto maior a luz, maior o risco. E um outro ponto importante é a inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara: corra, porém o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso, conforme Amós 5:24, isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representa diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitudes que demonstrem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. A indiferença da igreja, mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo e abandono, depõe contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos aflitos e desvalidos onde quer que esteja. Então veja que nós já abordamos sobre esse tema, sobre a questão de se envolver de uma maneira geral com todo o povo de Deus, né? Se a igreja ela se envolve numa programação, geralmente é uma programação anual, tudo que vai acontecer durante o ano 2023 já consta no calendário, e vamos trabalhar para que isso aconteça da melhor forma possível, fazendo a melhor festa, as irmãs, os irmãos colocando a melhor roupa e tudo, e enfeitar o templo e fazer tudo aquilo. Irmão, nada disso tem valor se a igreja não estiver
socorrendo os necessitados. Às vezes gasta milhões de reais com festa, com tanta pompa, e muitas vezes, irmãos, mendigando pão, não tem o mínimo para poder sobreviver. Então, diante de Deus, nada disso tem valor. Na verdade, irmãos, Deus não precisa disso. É uma ilusão muito grande, isso é jogar dinheiro pelo ralo. Deus não precisa dessas coisas. Deus não está preocupado nessas coisas. Deus está preocupado com o bem-estar da sua igreja. Deus está preocupado com a evangelização do mundo. Deus está preocupado com a salvação das almas. Então Deus não está preocupado com essas pompas, com essas coisas, com esses rique-foque, gastar dinheiro com emblema, com enfeite, com tanta coisa. Irmãos, isso é um pecado. Destine esse dinheiro para ajudar os necessitados. As missões. Quantos missionários, irmãos, estão aí passando fome, necessidade, doente, precisando de ajuda, e eles estão muitas vezes jogados. Aqui dentro do Brasil mesmo, pessoas estão aí naquelas regiões do Amazonas, do Piauí, do Ceará, naquelas regiões onde ninguém quer pregar o evangelho porque não dá lucro. As pessoas precisam de ajuda, elas não têm o que oferecer. Mas são almas que precisam do amor de Deus, da salvação de Deus. E algumas pessoas se habilitam aí e estão passando necessidade, não tem como ajudar aquelas pessoas. E as grandes igrejas gastando milhões de reais com enfeite, com megas templo, com tanta coisa sem necessidade. Irmão, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Quantos missionários, pastores estão lá naqueles sertões, não tem nem um par de sapato para usar, as calças puídas, muitas vezes remendada, veste a camisa, aquela roupa de noite para o culto e chega em casa, se dá para usar mais 2 ou 3 vezes, ele usa, se não dá, tá suja, lava de noite para vestir no dia seguinte. E muita gente desfilando de carrões importados, morando em mansões aí de 10, 15, 20 milhões de reais, comprando propriedades com dinheiro da igreja para se beneficiar dessas riquezas, e o povo passando necessidade. Aonde está o amor? Se a gente for comparar isso aqui, irmãos, e agora é sério o assunto, muitos estão vivendo exatamente como estavam vivendo o povo de Israel no tempo de Amós, porque estão preocupados com seu umbigo, estão preocupados com eles mesmos. Aquele andágio popular que diz por aqui, diz, quem pode mais chora menos. Está errado. O Senhor está olhando para a igreja e é tempo de buscarmos o Senhor, de olhar pelos necessitados, de darmos condições para as pessoas necessitadas, né? Cursos profissionalizantes, curso de alfabetização. A igreja poderia investir milhões que tem jogado fora em centros de educação, de profissionalização, para que essas pessoas fossem qualificadas para o mercado de trabalho. Pessoas que muitas vezes não têm um estudo, não conseguiram concluir aí o ensino médio. E a igreja podia estar investindo nisso, dando suporte aos irmãos, à irmandade. Mas infelizmente, irmãos, a ganância é terrível. Mas que Deus tenha misericórdia do seu povo. Vemos ainda aqui, estamos chegando à conclusão, vemos aqui no último ponto, que embora diante de todas essas mazelas, existe uma mensagem de esperança, pois em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre o otimismo e esperança, mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Amós capítulo 9, verso 11 a 15. Devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino. Mas no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação por meio do descendente de Davi, Jesus Cristo. Então nós vemos que Deus nunca vai deixar de julgar o seu povo, principalmente aqueles que têm andado na contramão da verdade, que têm se apossado daquilo que não pertence a ele. Deus vai trazer juízo, mas também trará salvação para aqueles que se manterem fiéis e obedientes à sua palavra. E mesmo em meio ao sofrimento, né, à escassez, Deus vai suprir e vai galardoar a cada um segundo a sua obra. Portanto, meus amados irmãos, que possamos olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé,
e que possamos nos firmar na sua palavra e que jamais venhamos engolir fogo, que possamos pregar a palavra, mostrar os erros que existem no meio das organizações religiosas e mostrar como eles estão agindo errado e que Deus um dia trará tudo isso a juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Amós cumpriu a missão que havia recebido do Senhor. Entregou a mensagem de juízo divino sobre os pecados do povo. A aparente apatia de Israel quanto à mensagem de Amós não poderia ofuscar o evento que o profeta tanto almejava. Foi assim que, séculos mais tarde, alguém escrevendo sobre um descendente de Davi disse: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João capítulo 1, verso 14. A palavra grega habitou se traduz literalmente levantou o tabernáculo, cumprindo assim a profecia messiânica de Amós, Amós capítulo 9, verso 11. A missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que ele mesmo designar. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira a cada crente, com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Então essa é a mensagem da conclusão. E nós, como cristãos, temos uma missão, e essa missão é proclamar a mensagem de Deus. E como disse Paulo, pregar em tempo e fora de tempo. Porque o tempo urge, irmão. E nós não podemos compactuar com o pecado e nem aceitar a situação em que muitos estão vivendo e sofrendo, abandonados, né, pelos aqueles que deveriam prestar-lhe o socorro, a ajuda, né? Então, que Deus tenha misericórdia do nosso povo e da sua igreja e que Ele possa tocar no coração dessas pessoas que hoje têm se assentado nos púlpitos como se fosse ali um trono real e tem ali uma massa de manobra e tira o maior proveito para que eles possam se manter na ostentação, na riqueza, enquanto a maioria estão vivendo na pobreza e na miséria. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e, permitindo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade.